Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção Cearense. Bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando agora o nosso programa desta sexta-feira, 28 de abril, dizendo que a taxa do lixo já está sendo cobrada pela Prefeitura de Fortaleza. Por sinal, hoje vence a data para pagamento em cota única. Agora, oficialmente, está judicializada a taxa do lixo. A ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Ceará, Manuel Pinheiro, pode considerar a Lei Municipal de dezembro do ano passado, que criou a tal taxa do lixo, de inconstitucional. E se o tribunal considerar a lei inconstitucional, óbvio, ninguém deverá pagar a taxa do lixo. E como fica a situação de quem já pagou? Tem muita gente que resolveu pagar logo a taxa única para gozar de um desconto de 10%. Hoje termina esse prazo para a cota única. E se os Tribunal de Justiça do Ceará considerar inconstitucional, não será surpresa, pois esse mesmo Tribunal de Justiça já derrubou outras leis de Fortaleza com a mesma finalidade, criar a taxa do lixo. É verdade que, para criar novamente a taxa do lixo, o prefeito José Sarto alegou uma imposição indireta da lei federal que trata do marco legal do saneamento. A mesma base que adotou a ex-governadora Isolda Sela para editar um decreto, também condicionando as prefeituras cearenses a criarem uma taxa do lixo para gozarem de certos benefícios do Estado. A lei federal citada pelo prefeito José Sarto não obriga a criação da taxa do lixo, mas o município que não a tiver não terá condições de receber benefícios da administração federal, nem mesmo a autorização para contratar empréstimos externos, que dependem de autorização do governo federal, ou mais precisamente, do Senado da República. A ação de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral soa como uma primeira vitória dos vereadores de Fortaleza que abraçaram o movimento de derrubada da taxa do lixo. A propósito, ontem, o ex-deputado estadual Heitor Ferrer, que era vereador quando houve a primeira tentativa de criar a taxa do lixo na capital cearense, publicou um vídeo fazendo um histórico sobre a tal taxa. Vamos ouvir. Olá, pessoal. Muitos sabem, mas muitos não sabem. A taxa do lixo já foi criada aqui em Fortaleza pelo ex-prefeito Juraci Magalhães 3 vezes, e eu derrubei na justiça 3 vezes. O Sarto volta a criar essa taxa. E eu entrei com uma ação popular que caiu na 12ª vara da Fazenda Pública, está aqui a ação, né? Através dessa minha pretensão, está aqui a minha identificação. O juiz da vara é o doutor Joaquim Vieira Cavalcante Neto, que
despacha para ouvir a Prefeitura e o Ministério Público. Está aqui a lei da taxa do lixo. O Ministério Público se manifesta contrário à minha ação, porque diz que a via não é a via correta, porque não é ação popular, como também o município, que contratou um parecer, está aqui, de um professor de São Paulo, professor Floriano de Azevedo Marques Neto, parecer de 86 páginas, a favor da taxa. E então, no final, a juíza da vara, doutora Ana Cláudia Gomes de Melo, ela nega o meu pedido para suspender essa cobrança, alegando, acompanhando o Ministério Público, dizendo que eu não tenho, através da ação popular, a via correta para botar abaixo esta cobrança do povo de Fortaleza. Lamentavelmente foi derrotado. Bom, ele relatou que já houve tentativa de criação em outras oportunidades e a sua manifestação individual já decidida. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes nacionais e locais. Letícia. Olá, Edson. Olá a todos que acompanham o nosso programa desta sexta-feira. Com as atualizações feitas no nosso blog hoje, temos que o relator apresenta novo parecer ao projeto das fake news. O texto que será votado na terça-feira próxima, dia 2 de maio, na Câmara Federal. Pelo texto apresentado em casos de descumprimento da lei e risco aos direitos fundamentais da população, a fiscalização dos provedores, redes sociais e aplicativos será realizada nos termos da regulamentação própria. A Câmara dos Deputados também aprova um texto base de MP que altera o Código de Trânsito. O projeto de lei de conversão apresentado por Hugo Mota muda em vários pontos o texto original do Poder Executivo, enviado pelo governo Bolsonaro em 30 de dezembro do ano passado. Vereadores de Itaiçaba, aqui do Ceará, têm mandados cassados pelo Tribunal Superior Eleitoral por fraude à cota de gênero nas eleições municipais de 2020. A coligação Unidos para Reconstruir Itaiçaba e o PDT ajuizaram a ação de investigação judicial eleitoral contra o Partido Cidadania e os respectivos candidatos que apontam fraude no cumprimento dessa cota. Segundo os autos, as candidaturas de Michele Gomes e Emanuele Maria foram formalizadas de maneira fictícia, apenas com o intuito de cumprir o artigo 10 das leis das eleições, que determina o preenchimento de no mínimo 30% e no máximo 70% para cada gênero. O Supremo Tribunal Federal valida pagamento do piso salarial nacional aos agentes comunitários de saúde. O pagamento desse salário foi definido com base na Lei Federal 12.994 de 2014. Agora, com os destaques nacionais, iniciando pelo Estadão, temos em principal manchete sobre tributos federais. A Receita vai dar prazo para empresas regularizarem impostos não pagos que estão em discussão no Supremo Tribunal Federal. O Superior Tribunal de Justiça deu vitória ao governo para cobrar o que não foi pago e proibir o abatimento de incentivos concedidos pelos estados por meio do ICMS. Sobre o AgriShow, Bolsonaro e invasões do MST afastam o governo Lula do maior evento agro do país. Com os destaques do Globo, temos também principal manchete que documentos, vídeos e mensagens mostrando como a inteligência alertou sobre os ataques golpistas. Os integrantes do Gabinete de Segurança Institucional negam ter tido acesso a avisos sobre esses atos. Também temos agora com as últimas da Folha de São Paulo que Lula assina a demarcação das primeiras 6 terras indígenas desde 2018 e também, dentre elas, existe uma terra aqui no estado do Ceará. Os territórios compreendem grupo que há anos aguardam a assinatura da presidência. E também temos que relator cede e retira do projeto da lei das fake news a agência para fiscalizar plataformas. Muito bem. Decepcionante a participação do senador cearense Eduardo Girão ontem no Senado, quando do encontro com o ministro dos Direitos Humanos, Eduardo Girão, quis entregar a réplica de um feto
e o ministro recusou receber sem antes dar-lhes uma lição de civilidade. Aliás, já dissemos aqui, em outras oportunidades, que o Estado do Ceará, lamentavelmente, não está representado dignamente no Senado da República. No dia anterior ao espetáculo de Girão, ou mais precisamente 2 dias antes do espetáculo de Girão, ontem, foi o senador Cid Gomes que protagonizou um outro espetáculo deprimente ao entregar um boné ao presidente do Banco Central, Campos Neto, e dizer que ele pegasse o boné e voltasse para a iniciativa privada, coisa que se faz comumente no beco do cotovelo, onde os sobralenses nos damos ao luxo de fazer brincadeiras. Infelizmente, Campos Neto não deu a lição de civilidade a Cid Gomes, como fez ontem o ministro Silvio Almeida, aplaudido por senadores, servidores do Senado e muitos outros brasileiros que expressaram repúdio ao comportamento do senador cearense. Quanta falta faz no Senado uma representação cearense como tivemos com Vigílio Távora, com Mauro Benevides, com Beni Veras, com Inácio Arruda, com José Pimentel e tantos outros senadores. Vamos ouvir o que disse o ministro Silvio Almeida para o senador Eduardo Girão. Com muito respeito, respeitando o seu cargo, eu não vou aceitar esse tipo de coisa. Não estamos aqui para. Eu sou um homem sério e acredito que o senhor também seja. Esse tipo de performance aqui não é o que condiz com a minha maneira de ver a política. Eu respeito a sua... Senador Girão. O senhor me respeita. Se o senhor fazer uma pergunta séria, eu vou responder com o maior prazer. Tá. Mas esse tipo de performance é inaceitável, uma exploração de um problema muito sério que nós temos no Brasil e no mundo. Perfeito. Isso aí eu não aceito. Eu não considero que seja algo consentando com os direitos humanos fazer o que se fez com uma criança de 10 anos que foi vítima de estupro. Eu acho... Não falei da senhora. O que se fez... O que se fez? Faça a gentileza de não interromper para que eu possa discorrer sobre o tema. Senador, eu sou muito cuidadoso nas minhas declarações, viu? Muito cuidadoso. A senhora pode ter certeza disso. O que se fez e foi feito isso. É isso que o Conselho de Genebra permite. O alongamento do sofrimento, da dor, das famílias, das mães. Ou seja, não há nenhum interesse em relação à criança, ao sofrimento das pessoas. É só para trazer para o Brasil uma pauta autoritária que viola o direito das mulheres e que não permite que as pessoas vivam livremente as suas vidas, as suas sexualidades. É para isso. Ou seja, o Conselho de Genebra é uma forma de violação dos direitos humanos trazida como uma pauta de direitos humanos. Isso é um contrabando intelectual e teórico que a gente não pode aceitar. Bom, essas palavras do ministro Silvio Almeida mereceram aplausos dos colegas senadores lá, os colegas do senador cearense Eduardo Girão, de servidores, repito, e de uma boa parte da sociedade brasileira. Os comentários ontem, inclusive nos rádios, de forma jocosa, diziam que o senador cearense, depois dessa manifestação do ministro, colocou a viola no saco e saiu de fininho. Bem feito. O relatório final das investigações feitas por auditores dos tribunais de contas de todos os estados brasileiros sobre a situação das instalações das escolas públicas saiu publicado ontem
no fim do dia. Stephanie. Olá, Edson. Olá, internautas do blog do Edson Silva. Informações do relatório preliminar da Operação Educação foram divulgadas nesta última quinta-feira, ontem, com dados relativos às inspeções in loco em estados do Brasil. No Ceará, o Tribunal de Contas do Estado fiscalizou 15 escolas da rede pública municipal, todas da zona rural, onde estão matriculadas 723 estudantes. As escolas visitadas são dos municípios de Baturité, Boa Viagem, Catarina, Choró, Independência, Quixadá, Quixaramubim, Tejeçuoca e Viçosa do Ceará. Cerca de 93% das instituições possuem classes multisseriadas, em que os professores trabalham na mesma sala com várias séries do ensino fundamental simultaneamente. A mesma porcentagem corresponde às escolas com ausência de coleta de esgoto. 67% não apresentam recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida nas vias de circulação nas unidades educacionais visitadas. Do total, aproximadamente 86% não possuem estruturas de biblioteca e salas de leitura para os alunos. Feitos desses municípios citados aí nessa matéria do Tribunal de Contas do Estado, lida agora pela Stephanie, esses prefeitos deveriam ter vergonha em falar sobre educação, mesmo que essas escolas não sejam municipais, porque a maioria delas é estadual. Mesmo assim, eles deveriam ter vergonha, porque eles têm obrigação de cobrar do Estado, que trate bem os prédios das suas escolas, porque, afinal de contas, a escola está no seu município. A vereadora Priscila Costa fez ontem, na Câmara Municipal de Fortaleza, uma acusação grave contra a ex-secretária da Fazenda do Estado do Ceará, Fernanda Pacobaíba, em relação a publicações de notícias falsas nas redes sociais. Ela também, vereadora, incluiu o ministro da Educação, Camilo Santana, ex-governador do Ceará, como responsável por publicações de notícias falsas em suas redes sociais. Vamos ouvir o que disse a vereadora. Isso que o PL sugere. Sugere que o governo possa regular as postagens das redes sociais, definindo o que você, cidadão, eleitor, pagador de imposto, pode ou não postar na sua rede social. Esse PL dá ao governo, dá a um grupo de políticos, o poder de definir se você está falando a verdade ou a mentira. E a justificativa é muito bonita. A justificativa é combate às fake news. Olha só que justificativa bonita. Porém, os efeitos práticos disso não tem nada sobre combate das fake news. Quero lembrar, quem vai definir o que você, cidadão, se o que você está dizendo é verdade ou mentira, é um conselho de burocratas definidos por políticos. Eles terão poder. Eles serão o Ministério da Verdade. E essa experiência não é novidade para o Ceará. Quero relembrar que o governo Camilo Santana, mesmo um aliado do presidente Lula, admirador de ditadores, de censuradores, de tiranos, ele também, o governo Camilo Santana, tentou castrar a liberdade de expressão e perseguir cearenses usando o mesmo instrumento durante a pandemia. Vale lembrar que o governador Camilo Santana, sob o pretexto de combater fake news durante a pandemia, criou um canal de denúncia que estimulou cidadãos que denunciassem fake news contra a pandemia e a administração pública.
Pois bem, esse canal foi criado chamado Antifake Ceará. E foi enviado para esse canal uma denúncia contra a secretária da Fazenda de Camilo Santana, que estava disseminando fake news. A secretária da Fazenda de Camilo Santana estava nas suas redes sociais postando informações falsas. Sim. Bem, ninguém ligado ao PT ou à coligação de que faz parte o senador e ministro da Educação, Camilo Santana, se pronunciou na Câmara ontem sobre esse pronunciamento da vereadora Priscila Costa, que foi mais adiante. Ela falou em mais de uma oportunidade, inclusive citando exemplos de fake news publicado pela ex-secretária da Fazenda, mostrando que ela havia feito uma publicação comparando respiradores comprados pelo Ceará e pelo estado de Minas Gerais. Segundo a vereadora, a publicação da ex-secretária da Fazenda é uma publicação falsa. O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Gardel Rolim, fez um discurso ontem no plenário daquela Casa Legislativa, exigindo respeito de auxiliares do prefeito José Sarto para com os vereadores. Ele tratava da questão levantada no dia anterior pelo vereador Léo Couto, que alega ter sido agredido pelo secretário Ferrúcio Feitosa, que o chamou de vereadorzinho. Vamos ouvir o que disse o presidente da Câmara, Gardel Rolim. Porque não tenho esse poder de fazer este julgamento, mas a minha responsabilidade aqui, vereador Léo Couto, é de vir defender o parlamento e defender uma forma respeitosa que os membros dessa casa devem ser tratados. Por qualquer um. Os membros dessa casa precisam ser tratados com respeito, seja por secretários municipais, sejam por membros de outros poderes, poder judiciário. Qualquer um desta casa precisa ser tratado com respeito. E digo isso com peso no coração, porque conheço o secretário de qual falo, e é um amigo irmão. É alguém que eu sei da competência, alguém que eu sei da sensibilidade que tem com os colegas vereadores, sei da forma prestativa com que recebe e atende os colegas vereadores. Mas eu preciso vir aqui dizer que este parlamento, ao longo dos anos, vem buscando esse respeito nas diversas formas. Inclusive já foi no passado, esse poder foi desrespeitado e com muito trabalho, com muito suor, nós chegamos aonde estamos hoje, vereador Adair. E nós não podemos aceitar, mais uma vez, que nenhum membro dessa casa seja desrespeitado, não seja tratado de forma pejorativa, não seja tratado de forma menor, muito pelo contrário. Todos nós que estamos aqui fomos eleitos pelo povo de Fortaleza. E nós precisamos ser respeitados por isso. Quando o vereador Gardel vem aqui a essa tribuna, não é apenas o vereador Gardel, eu por si só que estou aqui. Eu estou aqui porque 11.552 fortalezenses saíram de casa, foram às urnas e me colocaram aqui. E hoje, ainda mais com a responsabilidade que os 42 outros vereadores me deram de representar o poder. Então, quantas vezes eu procuro outros poderes para dialogar, para tentar parcerias, sempre de forma muito respeitosa, tratando com respeito qualquer membro do poder. Então, é isso que eu vim aqui nessa manhã, obviamente me solidarizar com o vereador Léo Couto, mas muito mais do que esta solidariedade ao vereador Léo, eu vim aqui fazer uma fala de que nós, todos, e cada um aqui, representa e faz parte do poder legislativo. Bom, o vereador Gardel Rolim
presidente da Câmara, também fez disse uma parte também importante no seu pronunciamento. Ao exigir respeito de qualquer cidadão, de qualquer integrante da administração pública aos vereadores, ele também advertiu seus colegas de que precisam ter cautela nos seus pronunciamentos para não agredir as outras pessoas, sobretudo dos outros poderes ou principalmente do poder público municipal. Nós abrimos o programa falando da questão da taxa do lixo, da ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça, Manuel Pinheiro, e falando de que a taxa já está sendo cobrada, alguns fortalezenses já pagaram, hoje vence o prazo para quem quer pagar a cota única com um desconto de 10%. E vamos encerrar o programa destacando a matéria do Ministério Público do Estado do Ceará, que trata sobre a ação. Letícia. Bom, de acordo com a nota, o Procurador-Geral da Justiça, Manuel Pinheiro, protocolou ontem, dia 27, no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, essa ação direta de inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar em face da Lei Municipal número 11.323 de 2022, que estabelece a taxa do Serviço Público de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos de Fortaleza. A ação, que pede a suspensão imediata da taxa do lixo, tem como finalidade declarar a inconstitucionalidade do inteiro teor da lei em questão. A lei municipal instituiu a taxa pela utilização efetiva ou potencial do Serviço Público de Manejo de Resíduos Sólidos no município de Fortaleza. O pedido de inconstitucionalidade se fundamenta no artigo 20, o artigo 154 e o artigo 191 e parágrafo 1º da Constituição do Estado do Ceará. No artigo 191, a Constituição do Estado dispõe que taxas, em razão do exercício do poder de política ou pela utilização de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultada à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitar os direitos individuais e, nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Considerando, portanto, que a taxa não pode ser exigida em função de fato que não espelhe corretamente a prestação do serviço ou potencialidade de sua utilização, e nem mesmo efetiva qualquer referibilidade ao contribuinte, comprometendo também a isonomia, é certa a inconstitucionalidade. O conjunto dos dispositivos da lei municipal não guarda relação com a situação dos contribuintes e o específico serviço prestado. Além dessa inconstitucionalidade sistemática, ainda há previsões específicas que confirmam a ausência de referibilidade, que é a relação de penitência entre a atividade estatal realizada pelo poder público em contraprestação ao contribuinte. Esse ponto revela a inconstitucionalidade flagrante da lei. Além disso, no entendimento do Ministério Público, a permanência dos efeitos da norma gera impactos irreversíveis para os contribuintes abrangidos pela lei, uma vez que o prazo de vencimento da primeira parcela ou do pagamento único da taxa é no dia 28 de abril de 2023, ou seja, hoje. Ao final, o Ministério Público do Ceará requer a concessão de medida cautelar para que seja imediatamente suspensa a eficácia da lei municipal de Fortaleza, bem como declara a inconstitucionalidade do seu inteiro teor. Muito bem. Então, essa liminar, se algum desembargador para quem o processo for distribuído resolver conceder, pode sair a qualquer momento. Só um esclarecimento. O Procurador-Geral de Justiça só adquiriu competência para entrar com ação direta de inconstitucionalidade.
contra leis municipais, agora em 2021, depois de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Antes, o Ministério Público Estadual e Federal não poderia contestar em sede de ADI lei municipal. Obrigado pela audiência dispensada, bom fim de semana e até a próxima segunda-feira. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Bom final de semana.